11 de janeiro de 2023. Nesse dia, o advogado Cristiano Zanin passou pelo aeroporto de Brasília. Quando ele foi ao banheiro, ele não esperava encontrar nada além de uma pia em que ele pudesse escovar os dentes. Mas quis o destino que naquele banheiro, daquele aeroporto, ele encontrasse algo muito maior: o peso da fama que ele tinha adquirido como o advogado que defendeu Lula da Operação Lava Jato. Parece destino, né, cara? O pior advogado que possa existir na vida aqui, ó. Aqui, ó. O bandido, ó. Ó o corrupto aqui, ó. Safado. Aqui, ó. É na minha frente, é brincadeira? Zanin, àquelas alturas, tinha testemunhado os altos e baixos de Lula, dos piores momentos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba até a posse para o terceiro mandato, que tinha ocorrido apenas dias antes daquele enquadro no banheiro. Ao longo de todo esse processo, muito emocionante, ninguém nunca viu Zanin emocionado. Não chorou, não sorriu, não se irritou. Ao menos em público, ele se manteve sempre sério, sereno. No banheiro do aeroporto, essas características estavam sendo testadas. Não tá no aviãozinho do seu chefe não, ô safado? Hein, vagabundo? Hein, vagabundo? Aqui, ó. O meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara se corromper tanto assim, ó. Ó, que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. E Zanin não se altera, nem mesmo quando surgem sinais de que aquele encontro indesejado no banheiro está prestes a se tornar físico, perigoso. Vontade de meter uma mão na orelha de um cara desse. Olha. Ó, aqui, ó. Safado. Tem vergonha não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ô safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. Esse vídeo que você acabou de ver se espalhou rapidamente pelas redes bolsonaristas e, mais uma vez, Zanin se manteve sério e sereno. Não respondeu ninguém que o xingou no Twitter. Meses se passaram e, ao longo de todo esse período, os haters disseram que ele não tinha reagido por falta de coragem. O chamaram de covarde, de bundão, de tchutchuca e assim por diante. Mas aí chegou o mês de julho e com ele a notícia. Empresário bolsonarista que hostilizou Zanin é condenado por injúria. Eu, Luiz Carlos Bossetto Júnior, por meio deste vídeo venho a público para me retratar das ofensas feitas por mim no dia 11 de janeiro de 2023 no interior do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, localizado em Brasília, no Distrito Federal. Feitas à época ao advogado Dr. Cristiano Zanin. Com esse constrangedor pedido de desculpas, Bossetto Júnior se livrou dos piores efeitos da condenação, incluindo uma pena de 4 meses e 15 dias de prisão. Mas mesmo assim, ele teve que pagar uma indenização de R$10 mil para o homem que ele ofendeu, e que agora já era ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta retratação é de forma cabal, plena, inequívoca e consciente. Declaro publicamente que o advogado e atual ministro Cristiano Zanin não faz jus às palavras ditas por mim naquele dia. Ele não é o pior advogado que possa existir, pelo contrário, um excelente advogado e hoje exerce o cargo de ministro em razão da sua competência. Me arrependo ainda de todas as demais ofensas proferidas na oportunidade, que deixarei de mencioná-las, minhas sinceras desculpas. Por fim, endereço minhas desculpas também a toda a advocacia, pois o ato que pratiquei se dirigiu a um advogado que na oportunidade apenas exercia regularmente sua profissão, de modo que minha retratação também os alcance. Esse episódio, frequentemente subestimado em seu valor simbólico, ilustra muito bem que tipo de homem é Cristiano Zanin. Trata-se de um homem sereno e até frio. Quem observasse com atenção a atuação dele na Lava Jato já perceberia essas qualidades. Eu acho que ninguém está acima da lei. Então,
Da mesma forma como as pessoas estão sujeitas a determinadas ações, as autoridades também devem estar. Tá bom, doutor. A linha de advocacia é muito boa. Faço o registro de Vossa Excelência e recebo como elogio. E essa é a mesma percepção de quem o viu no julgamento da trama golpista em setembro de 2025. O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal não aumenta o tom da voz, não se irrita, não chora e quase não sorri. Aliás, quem consegue arrancar um sorriso desse rosto impávido, às vezes se sente até um vitorioso. Eu creio que Vossa Excelência já nasceu nessa cadeira, acho que foi talhado para ela, pela serenidade, pela tranquilidade que passa, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu, por exemplo, estou muito feliz que lhe fiz sorrir, porque Vossa Excelência é quase impassível e isso é uma virtude nesse caso. É importante conhecer o histórico da racionalidade inabalável de Cristiano Zanin para compreender o voto dele no julgamento de Jair Bolsonaro. Dito isso, como vota Cristiano Zanin, o nosso robô da magistratura brasileira? Entendo que a responsabilização adequada e nos termos da lei dos agentes que buscam a ruptura institucional é elemento fundamental para a pacificação social e consolidação do Estado Democrático de Direito. Como presidente da primeira turma do STF, Zanin foi o último a votar no julgamento. Então, quando chegou a vez dele, tudo já estava decidido, ou quase tudo. Faltava decidir as penas de Bolsonaro e dos outros 7 réus que o acompanharam na chamada trama golpista. Dos 4 votos que tinham sido dados, apenas o de Fux era pela absolvição de Jair. Esse voto vencido foi de longe o mais comentado. Os juristas detestaram, mas os aliados de Jair gostaram, e gostaram muito. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a lançar Fux como candidato ao Senado. Com o voto do ministro Fux ontem, que deu um show lá no Supremo, já tem gente me ligando do Rio de Janeiro para convidá-lo para ser candidato ao Senado do Rio. Todas as vezes que a política tenta puxar um magistrado porque gostou ou porque não gostou da seara, do tribunal, para a seara da política, ela prejudica o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque alimenta a ideia da qual a gente deveria se distanciar na prática e no discurso, de que há politização dentro do tribunal. Zanin, tendo sido o destacado advogado de Lula, corre sempre esse mesmo risco aí, o de ser tragado pela política. Então a serenidade e a frieza certamente ajudam. Mesmo sendo presidente da turma e o responsável pelas formalidades do julgamento, ele não se envolveu nas polêmicas que cercaram o voto de Fux. Ao contrário de alguns de seus pares, ele não mandou indireta, ele não cedeu à tentação de fazer ironias e também não riu de quem as fez. E eu prometo a Vossa Excelência que eu não farei com Vossa Excelência a maldade que me fizeram ontem, de fazer eu perder quase 2/3 do jogo do Corinthians. E o Atlético Paranaense, eu cheguei em casa, já estava 2-0. Para minha felicidade, mas perdi aquele momento de felicidade dos 2 gols. E para aqueles que não se recordam, eu fiz o ministro Flávio Dino vestir uma camisa do Corinthians. Zanin foi direto ao ponto. Entre as questões preliminares, talvez a mais relevante fosse sobre a competência da primeira turma. Será que esse julgamento poderia estar acontecendo ali? Entre os ministros, só Fux achou que não. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar essa ação já foi decidida em quase 1.500 ações julgadas sobre esse episódio do 8 de janeiro, aqui no Supremo Tribunal Federal, das quais já temos cerca de 640 condenações transitadas em julgado, e 552 acordos de não persecução penal
realizados com a Procuradoria-Geral da República. E em todos esses casos foi reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar essas ações. Outra questão preliminar importante, o volume das provas, considerado grande demais para que os advogados pudessem analisar tudo como se deve. Muitas vezes esse acesso pressupõe o auxílio de especialistas em informática ou em acesso a dados e dispositivos, cabendo aos causídicos identificarem e terem à disposição profissionais que possam auxiliá-los nessa empreitada. E um terceiro ponto muito importante e com implicações dramáticas para esse julgamento é definir se Jair Bolsonaro liderou ou não uma organização criminosa. E perceba que nas ruas ou nas redes isso pode ser debatido com base nas nossas impressões. E aí tudo acaba virando argumento. A postura, o vocabulário, os nossos conceitos e preconceitos, tudo entra na discussão. Na Suprema Corte não pode ser assim. Uma organização criminosa precisa se enquadrar na definição constitucional do termo. E felizmente o texto constitucional é bastante claro, até para evitar certos abusos interpretativos. Dos dispositivos legais, extraem-se os seguintes requisitos para a configuração da organização criminosa: a existência de uma associação de pessoas estruturalmente ordenadas, com hierarquia por divisão de tarefas, com o intuito de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza e mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. E assim, Zanin vai construindo um voto à sua imagem e semelhança, puramente lógico. Se a primeira turma fosse a ponte de comando da Enterprise, esse seria o nosso ministro Spock. Conceitou organização criminosa? Beleza. Próximo passo, detalhar o objetivo dessa organização. Jair Messias Bolsonaro é apontado como líder da organização criminosa diante da sua posição de comando referendada pela prova documental, que indica que todos procuraram a ele se reportar, além de ser o maior beneficiário das ações da organização criminosa. Como já disse aqui o ministro Alexandre de Moraes, na data de hoje, e em todos os atos, o que se via era justamente a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e não de outra pessoa, como seu ajudante de ordens ou qualquer outro membro da organização criminosa apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A menção que ele faz a Alexandre de Moraes ajuda a gente a estabelecer uma comparação entre o estilo dos dois. Quando Alexandre de Moraes quer demonstrar que Bolsonaro era de fato o líder e precisa ser punido como tal, ele recorre a um vídeo e faz isso num tom bem mais enfático. Com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, vindo ao Brasil com Dom João VI. Todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros co-réus. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente. Quem destruiu esse relógio seguramente não sabia o valor dele. Esse relógio foi construído por Balthazar Martinot, relojoeiro que atendia, entre outros aristocratas da sua época, o rei Luís XIV da França. Até existe um outro exemplar parecido, do mesmo relojoeiro, que está no Palácio de Versalhes. Só que esse outro exemplar é menor e mais simples que o nosso. Então, isso é um tesouro, uma peça única. Depois do 8/1, esse relógio foi levado para a Suíça e já voltou, restaurado ao Brasil, no início desse ano. Para mim, o que aconteceu com esse relógio é meio que uma síntese de todo aquele 8 de janeiro. Foi por não conhecer ou por ignorar o valor do relógio que aquele rapaz ali o destruiu. Isso não vale só para o relógio, vale para todo o arranjo institucional brasileiro que foi agredido naquele dia. No fundo, as pessoas que atentaram contra o executivo, o legislativo e o judiciário não compreendem a importância dessa divisão em 3 poderes. Novamente, a ignorância. Tudo isso para concluir que a ignorância é um pré-requisito
da violência. E tendo falado demais sobre o relógio do rei, eu abro um parênteses para falar sobre as calças do rei. Os reis podem ser meio esquisitos, né? Vai ver porque eles têm os nomes sempre iguais. Aí, para se diferenciar, querem tudo exclusivaço, tudo diferentão. Na França, por exemplo, tinha o Luís. Esse foi o 14º de seu nome. Aí, talvez para se diferenciar dos 13 que vieram antes, ele usava calças tão apertadas, mas tão apertadas, que ele precisava de 2 ajudantes para vestir. Na Inglaterra teve o Henrique, esse foi o 8º Henrique na Inglaterra. E ele foi por um caminho inverso, usava calças largas, tão largas, mas tão largas, que depois ele enchia com um estofamento, para parecer que nunca faltava o leg day. Esse é o verdadeiro drama do homem bundudo. Parece que toda calça que você veste vira ou a calça do rei francês ou a calça do rei inglês. Parece que não tem meio termo. Não tem ou não tinha. A Future Form da Insider tem o caimento perfeito. Além de favorecer qualquer corpo, também te favorece em qualquer circunstância. É confortável como uma calça de treino, mas é respeitável como uma calça social. Não amassa, não marca, não pesa e ainda tem um tecido que repele a água. O bolso tem esse zíper, que é ao mesmo tempo discreto e resistente, para proteger o que é seu. Entra no site da Insider e usa o meu cupom Álvaro Borba. Somando o cupom aos descontos que você já vai encontrar no site, é capaz de você conseguir até 50% de desconto, porque esse é o mês do cliente. É a ocasião perfeita para você que ainda não teve o prazer de conhecer a Insider. Se Zanin reconhece que o julgamento ocorre no lugar certo, se ele reconhece que há provas, se ele reconhece que foi formada sim uma organização criminosa, então o que ele faz com todas essas conclusões? Ele faz o que manda a lógica, porque é o Zanin. E a lógica, nesse caso, recomenda condenar. Nessa linha, e trago no meu voto diversos outros elementos, entendo que a responsabilização adequada e nos termos da lei dos agentes que buscam a ruptura institucional é elemento fundamental para a pacificação social e consolidação do Estado Democrático de Direito. Isso que ele diz ao dar o voto é digno de nota. A condenação serve a um propósito de pacificação nacional. Zanin não aprofunda esse raciocínio, mas em se tratando dele, o que se espera é que seja mesmo um raciocínio e não um mero sentimento. Seja como for, com esse voto ficou definido o resultado. 4 votos pela culpa e 1 voto pela inocência de Jair. O que restava era discutir a pena. Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. A pena sugerida pelo relator foi acatada pelos outros ministros, que votaram a favor da condenação. A maior divergência foi em relação às multas, equivalentes a R$ 349 mil. Moraes teria fixado um outro valor, menor, se não fosse Flávio Dino. Contudo, em relação à pena de multa, eu queria ponderar com Sua Excelência pela alta capacidade econômica do réu e, quem sabe, elevar o patamar do dia multa, porque me parece que ele tem revelado nesse período uma capacidade econômica muito significativa, segundo dados públicos. Apenas essa ponderação que faço. 2 salários mínimos. Eu vou aderir a 2 salários mínimos em virtude do próprio réu ter, em interrogatório judicial, confessado que recebeu 40 milhões de reais em Pix. Então, realmente, eu vou aderir. Eu não estava lembrando do valor, senão eu ia propor 3, mas como Vossa Excelência informa agora, mas eu me mantenho nos 2 salários mínimos. Então, presidente, eu incorporo 2 salários mínimos. Então, presidente, eu acompanho o relator. Com isso, os jornalistas já tinham tudo o que precisavam para poder dar a notícia. Notícia que durante muito tempo foi aguardada por alguns e temida por outros. Horário de Brasília, 19h10. A primeira turma do STF acaba de estabelecer a dosimetria.
o tamanho e o tipo de pena que será imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ele foi condenado há poucas horas por tentativa de golpe de Estado e mais 5 crimes. A essas alturas já tinha gente comemorando aqui, chorando ali. As atenções já estavam meio que dispersas. Tomar cerveja. Vou tomar cerveja, vou comemorar. Mas no STF o trabalho ainda continuava. Faltava proclamar o resultado. Mais uma tarefa para Zanin. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Jair Messias Bolsonaro, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal. Artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 3º e 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29 do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicando o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 124 dias multas que deverão ser calculados à razão de 2 salários mínimos vigentes à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Mesmo com a proclamação do resultado, algumas dúvidas permanecem. A principal delas é: onde Bolsonaro vai ficar preso? Existem 4 opções. Bolsonaro gostaria de ficar em prisão domiciliar e teme a possibilidade de ser enviado para Papuda, o presídio de segurança máxima em Brasília, que ele mesmo tornou famoso com um meme. Ó, Papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. E outra dúvida que paira é sobre o início do cumprimento da pena. Para que Bolsonaro seja levado para a tão temida Papuda ou para qualquer outro lugar, ainda é necessário aguardar os embargos apresentados pelos advogados. Quando que Bolsonaro vai ser preso? Como é que vai ser a execução disso? Vai ser preso, segundo a orientação do Supremo, assim que transitar. Bom, preso ele já está, né? Vai ser levado a regime fechado, como foi determinado, assim que transitar em julgado. Fabíola, só arrematando, isso é importante, e vai perder a patente. Isso é alegria também, tá? Não vai ser mais o capitão Bolsonaro e nem mais vai receber o soldo. Mas esse trânsito em julgado, quanto tempo mais ou menos, professor? Qual é a estimativa? De quanto tempo? Olha, a minha bola de cristal diz, primeiro, que se aparecerem embargos infringentes não serão recebidos. Segundo, embargos de declaração, o Supremo tem entendido que o primeiro vá lá, mas o segundo pode ser protelatório e não gerar efeitos. Então se para com aquela história de não ter um monte de recursos. Embargos infringentes só cabem quando o resultado não é unânime. Então, se não fosse o voto de Fux, os embargos infringentes nem ao menos poderiam ser apresentados. Resta saber como a defesa de Bolsonaro vai usar essa possibilidade. No último dia do julgamento, os advogados saíram tão logo ficou formada a maioria pela condenação. Eles não falaram com a imprensa, até porque a única coisa a ser dita era aquele velho bordão que foi pichado na fachada da Suprema Corte. Você achou da condenação? Você achou da parte do ministro? Agora? O senhor vai conversar com o Bolsonaro? Você não acabou. Você tá entendendo bem. Você tá entendendo, tô falando brasileiro. Ponto final em mais um textão, mas o vídeo ainda não acabou. E o meu trabalho também não. Infelizmente, eu diria, a essas alturas, porque eu já tô ficando meio cansado. Mas não gosto de reclamar não, porque eu gosto do meu trabalho.
A partir daqui, você ouve as vozes dos apoiadores desse canal. Lembrando que você também pode participar, né? Os apoiadores me mandam áudios num grupo que a gente tem, onde são debatidas as principais informações do Brasil e do mundo. Aí eu edito os áudios enviados para esse grupo e assim nasce o finalzinho do vídeo, também chamado de PS. Grande dia! O voto do Zanin passou ponto a ponto toda a trama e cronologia do golpe. Agora é mais do que oficial. Acabou, porra! Diferente do ministro Luiz Fux, que muito pelejou para estar onde está, conversou com muita gente importante e firmou certamente muitos compromissos, ao Dr. Zanin, ao que parece, a estrela brilha de maneira mais natural, mais simples. Presentemente, ele pode se considerar um sujeito de sorte. Mas a sorte, a fortuna, diferente do que se possa pensar, não é algo dado, mas sim destinado àqueles que estão na hora certa, no lugar certo, do jeito certo. Era esperado esse voto técnico de Zanin. Um voto que parece uma pedra de gelo, de tão frio. Porém, de muita técnica, né, muita precisão e pontuando os fatos delitivos cometidos, com as provas a eles atreladas. Voto esperado, porque Zanin é um cara frio, um cara bem reservado. Ainda é pouco diante de tudo o que nós passamos. A população passou, a grande maioria dos companheiros passou. Desculpa, que eles fodem nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Mas que sirva de exemplo para que no futuro a gente pense, as pessoas que estão no poder e que pensam em se perpetuar no poder, pensem duas vezes e a gente siga adiante. Parabéns ao STF, parabéns ao Brasil. Depois do final, finalzinho, depois do finalzinho, finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu digo o que eu quiser. Afinal de contas, liberdade de expressão, um valor ocidental, etc e tal. E o que eu quero dizer é que em vários momentos eu falhei ao imaginar um desfecho como esse. Estou falando, claro, dos idos de 2019, 2020, quando as esperanças andavam meio baixas, né? E isso serve para me ensinar, mais uma vez, aquilo que por teimosia eu ainda não aprendi. Às vezes, a realidade vai a lugares em que nem a imaginação alcança. Por fim, o insistente pedido do youtuber, vulgo Uber do conteúdo. Por favor, se inscreva no meu canal. Valeu!